De acordo com os dados da Lista Mundial da Perseguição 2022, mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da identificação com Cristo. Essa perseguição religiosa ocorre quando alguém que se identifica como cristão, de todas as denominações e também quem não pertence a uma denominação específica, não tem os direitos de liberdade religiosa garantidos. Quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, são forçados a deixar as casas ou empregos por medo da violência, são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé, são presos, interrogados e por diversas vezes, torturados por se recusarem a negar a Jesus. Contudo, isto não é novidade, tendo em vista que no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 10 versículo 22, Jesus afirma de forma a advertir os discípulos dizendo: "E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo." De acordo com o site Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional que apoia e auxilia cristãos perseguidos em países onde não há liberdade para professar a fé em Cristo Jesus, existem países no continente africano, no Oriente Médio e na Ásia que utilizam da perseguição extrema para calar a fé cristã e mesmo assim diversos fiéis continuam a pregar a palavra de Deus e a fazer discípulos. Aí analisamos esta situação de nossos irmãos e observamos os cristãos ou pelo menos aqueles que se dizem ser cristãos aqui no Brasil. Temos total liberdade para pregarmos o Evangelho, mas vivemos uma eterna perseguição contra os próprios cristãos, gerando escândalos. Porém nos deparamos com um governo que alinha seu pensamento com movimentos que estão contra a doutrina bíblica, com o objetivo de acabar com a família tradicional, gerar os bons costumes, trazendo para a sociedade uma depravação social, onde o ser humano atual se encaixa no que diz o apóstolo Paulo na Cartas aos Romanos capítulo 1 versículos 26 e 27, que diz: "Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro." A igreja brasileira se tornou escrava da idolatria, algo que Deus proibiu lá no Êxodo capítulo 20, e hoje a igreja trocou as imagens de gesso e ferro, por ídolos gospel, ídolos como pregadores, como profetas, cantores entre outros que são capazes de levar multidões aos templos com sua presença, porém é um povo vazio da presença de Deus. Observando esta igreja brasileira, notamos que se hoje iniciar a perseguição em nosso país, 99% dos fiéis não têm testemunho e caráter de Cristo para serem perseguidos. Para se enquadrarem no que João relata no capítulo 15 a partir do versículo 18, acerca do testemunho daqueles que perseveraram até o fim como verdadeiros cristãos. Muitos fiéis estão sendo perseguidos e mortos por amor de Cristo, e a igreja brasileira não passando de uma igreja preguiçosa, que mal sabem orar, não se comportam nem mesmo quando jejuam, só buscam seus próprios desejos. Cristo está às portas, e em breve começa a perseguição. Você está pronto? Verdadeiramente está pronto para ser odiado por todos por amor e obediência a Cristo? A paz de Cristo a todos!